Olá, cursistas, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que sim, por aqui também está tudo bem. Hoje nós vamos dar início à nossa unidade 1, na nossa disciplina Metodologia do Trabalho Científico. Vamos trabalhar nessa unidade 1 e ao longo dessa videoaula, elegemos a pesquisa científica e a natureza do conhecimento científico. Vejamos como isso se dá nessa disciplina e qual a importância dessa temática na formação acadêmica de vocês. Bem, aqui vocês têm aqui uma imagem, lembra aqui meio que uma molécula de água. Eu não sou da área de vocês, mas eu elegi essa imagem nesse momento para dar início aqui a essa temática, a pesquisa científica e a natureza científica. Uma imagem azul, inclusive muito bonita, que lembra meio aí a fórmula, uma molécula ou algo parecido. Tá? A ciência, ela lembra aí esses instrumentos, mas a gente vai ver que, muito mais do que isso, ela tem aí outros desdobramentos. Vejamos como. Bem, vamos falar aqui, a pesquisa científica e a natureza do conhecimento científico. Então, o que é pesquisa? Por que falar de pesquisa e por que a pesquisa que nós estamos falando é científica? Segundo Minayo, a pesquisa é uma busca permanente e inesgotável de respostas a um problema, pois as ciências estão em constante construção e aquisição de conhecimentos. A curiosidade humana sobre os seus problemas, bem como a sua tendência em modificar radicalmente o meio em que vive, em favor de seu interesse, move e direciona o fazer científico ao longo do processo histórico. Então, de cara, nós já podemos deduzir que o conhecimento científico ele é falível. Além de ser falível, ele está em constante mudança. Ora, se quem instrumentaliza o conhecimento científico é o homem, e se o homem, levando em consideração que quando eu falo do homem, eu falo de uma espécie dotada de uma racionalidade, seja mulher ou homem, ou qualquer que seja o gênero que eu esteja fazendo referência, significa dizer que se nós estamos passíveis a erro, a ciência também está passível a erro. Estamos dentro de um circuito da pandemia, que tivemos como condutor a OMS, a Organização Mundial de Saúde, em que foi mudando vários posicionamentos, e eu estou citando para que vocês percebam como nós estamos muito perto, de justificar o que eu estou acabando de argumentar para vocês. A ciência, fruto dessa curiosidade humana e fruto dessa falibilidade a qual eu acabei de informar. Ok? Então, logo para que se tenha a estruturação constante de uma ciência, é preciso que haja pesquisa científica. A gente tem aqui um gifzinho, de um rapaz aqui que está fazendo as anotações, Então, a gente pode dizer que, segundo Ferrão, o desenvolvimento efetivo de uma investigação bem planejada, feita e redigida, seguindo as normas metodológicas provenientes da ciência, nos acarreta, por exemplo, os bons resultados. Mas, mais uma vez, eu vou ficar todo momento fazendo essa ênfase, acarreta bons resultados, mas não significa dizer que eles são absolutos. Quando nós falamos de ciência, nós falamos de aproximações. Por mais que, por exemplo, a própria área de vocês ela se aproxime de uma ciência exata, eu não estaria aqui falando de conhecimento científico se o conhecimento, por exemplo, no campo da química fosse um conhecimento pronto e acabado. Não é. Tanto não é que hoje a gente está aqui para poder falar da natureza do conhecimento científico, e quando a gente fala de natureza no campo do conhecimento científico, a gente pretende minimamente aqui falar da essência desse conhecimento, e uma delas são esses pressupostos que eu estou acabando de informar para vocês, tá bom? De identificar para vocês. Gente, olha só, vocês estão diante de um slide que tem uma seta. Essa seta, vocês estão percebendo que ela não é uma seta só voltada para a direita e nem tampouco uma seta só voltada para a esquerda. Isso nos leva a crer que essa seta indica uma ideia de relação. Então, nós temos aqui uma relação entre o pesquisador e o objeto a ser pesquisado.
Quando existe essa relação, e aí também no campo da metodologia científica e no campo da ciência, que existe também um outro campo da filosofia que a gente chama de epistemologia, que é uma área que nós investigamos bastante, né? Significa dizer que não existe aqui uma importância maior, não, quando nós estamos dentro desse circuito que a gente chama de pesquisa, né? Existe uma relação. Eis o motivo pelo qual essa seta está aí para vocês, né? Virada para dois lados, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, em que aponta o pesquisador e o objeto a ser pesquisado de maneira em que eles devem necessariamente estarem interligados, interrelacionados, né? E que não existe hierarquia, e sim relação. Então, o que acontece? Através do conhecimento, o homem entra nas diversas áreas, tomando posse, identificando sua natureza, significado, função, origem, finalidade, subordinação, enfim, de sua estrutura fundamental com todas as implicações dele resultantes. Inclusive, pessoal, a gente pode até colocar aqui, né, tomando posse bem entre aspas, né? Porque essa posse é uma posse com base nessa seta, né, que eu acabei de colocar aqui para vocês, eu acabei de explicar para vocês, nesse movimento que se interrelaciona o pesquisador e o objeto a ser pesquisado, né? Lembrando que, por exemplo, um psicólogo, ele tem como objeto de estudo a própria pessoa, né? Então a gente tem um pesquisador e uma pessoa. Essa pessoa, bem entre aspas, aí, em termos de comportamento, é um sujeito, ele é um objeto a ser pesquisado. Então isso é muito importante, né, a gente perceber aí a pesquisa científica nessa relação aí, que não seja uma relação absoluta e também que não seja uma relação de hierarquia. Bem, quais são os objetivos? Né, tem vários objetivos que a pesquisa ela deve atingir. Em química não vai ser diferente, né? No campo da química, vocês não vão se trancar. Uma coisa muito importante, eu sempre falo isso para os meus alunos. Todo cientista, na minha cabeça, é um cientista social. Aí é quando a química não entra naquela caixinha da divisão de ciência, como uma ciência, por exemplo, exata, ou uma ciência natural. Ela é uma ciência social. Vocês mesmo, dentro de um laboratório, pessoal, vocês estarão fazendo ciência para a sociedade, né? É a sociedade que está esperando o resultado das investigações de vocês, com critério e com ética, né? Então, nesse sentido, todo cientista ele é social. Por outro lado, a ciência ela vai, né? Isso para mim é um objetivo central, né? Digamos assim, um objetivo geral, né? E aí cada área de conhecimento, com as suas respectivas peculiaridades, elas vão tomando outros rumos, mas o maior é esse. Atender a sociedade, né? E aí eu elegi aqui alguns objetivos, tem vários, mas eu resolvi eleger aqui alguns que são mais importantes para vocês na iniciação científica. Entre eles, a pesquisa ela pode assumir diferentes objetivos, entre eles, demonstrar a existência ou ausência da relação entre diferentes fenômenos, estabelecer relação entre conceitos dentro de certa teoria, desenvolver novas tecnologias, demonstrar novas aplicações de tecnologias conhecidas, né? Aumentar a generalidade do conhecimento científico e descrever as condições sob as quais um fenômeno ocorre. Isso vocês vão fazer muito no laboratório, vocês vão fazer também muito do ponto de vista teórico, vocês vão discutir isso, gente, entre as comunidades acadêmicas, né? As comunidades acadêmicas, de uma maneira geral, elas dialogam em função dessas finalidades que são a finalidade da pesquisa científica, que está intimamente relacionada à natureza do conhecimento científico, né? Agora sim, quando a gente coloca isso em prática, quando a gente materializa isso, a gente entra dentro de um circuito que a gente chama de planejamento, né? E aí aqui nesse slide vocês vão perceber que eu organizei aqui alguns, né, para vocês também terem uma ideia, certo? Lembrando, pessoal, que as videoaulas apresentadas, né, os materiais apresentados, eles não são camisa de força, tá? Eles são direcionamento. E quando eu digo camisa de força, porque a pesquisa tem esse mundaréu aí. Agora, é claro, vocês devem ter aí os instrumentos que vão nortear o que vocês podem eleger como coerente ou incoerente diante
de um problema que a gente chama de problema científico, né, de problema acadêmico. Mas, como em ciência não tem nada absoluto, né, existem uma infinidade, né, de coisas que vocês podem pesquisar, mas obviamente com o devido cuidado, com o devido critério. Mas vamos ver aqui o que é importante, digamos assim, para planejar e executar uma pesquisa científica. O problema de pesquisa. O que é o problema? Formular o problema consiste no conjunto de perguntas que se pretende responder, né? O que levou você a investigar, por exemplo, eu estou colocando bem arbitrário aqui porque eu não sou da área, mas assim, a gente sempre coloca alguma coisa que se aproxime. O que levou vocês, por exemplo, né, que tipo de problema levou vocês, por exemplo, a investigar as razões pelas quais o contato da água com óleo em relação de combustão tem aqueles, né, aqueles pipocos diante do cozimento de alimentos, né? É um problema de pesquisa. Agora, como é que um químico vai fazer esse tratamento? Obviamente, o tratamento que um químico vai dar, por exemplo, a esse fato é diferente de uma pessoa comum, mas ele tem essa inquietação dele e transformar esse fato, né, para um problema acadêmico e, digamos assim, minimizar o sofrimento, por exemplo, de alguém que está na cozinha, né? Olha, pode tampar a panela e tal. Enfim, estou dando aqui um exemplo bem arbitrário, né? Então, o que é importante também para planejar? Informações pertinentes, né? O que determina as informações? Que informações necessárias são importantes para encaminhar as respostas às perguntas feitas? Esse terceiro aqui é super importante, a seleção das fontes, selecionar as melhores fontes dessa informação, né? Por isso a importância do tutor e do professor de vocês da área é muito importante, né? Porque o critério dessa seleção é que vai definir, né, a eficácia e a efetividade dos resultados que vocês vão ter diante de uma investigação científica, né, de uma investigação qualquer que seja, acadêmica, qualquer que seja, não, científica. As definições das ações, definir um conjunto de ações que produzam tais informações. Isso aqui a gente vai trabalhar muito na questão do método e o tratamento das informações, né? Significa dizer selecionar um sistema capaz de tratar essas informações. Bem, é necessário também uma base teórica, ninguém vai partir do nada, né, gente? Para isso que existe comunidades acadêmicas e cientistas, ninguém vai partir do nada. As respostas produzidas, né, com relação aos problemas elaborados, confiabilidade e o último, que é a generalização, que é quando a gente vai fazer a divulgação aí para a sociedade, em formas de revistas, em formas de artigos, enfim. Aqui tem esse quadro, um quadro que eu coloquei, um quadro bem, digamos assim, bem resumido mesmo, né? Digamos, um mapa conceitual, né, que vai informar aqui a diferença entre conhecimento científico e conhecimento popular, mais conhecido como senso comum. Vocês vão perceber, gente, que eu busquei cerca de 4 características e para cada característica eu vou fazendo uma comparação, né? Então, essa à esquerda da tela de vocês 4 características do conhecimento científico e à direita 5 características que vão, digamos assim, contrapor, bem entre aspas mesmo, as do lado esquerdo. Não significa dizer, pessoal, que nesse quadro eu estou afirmando que o conhecimento científico ele é mais importante do que o conhecimento popular, o senso comum. Em nenhum momento, nem eu e nem vocês devem fazer isso, né? O conhecimento científico ele tem o seu lugar, ele tem o seu locus, e o conhecimento do senso comum e popular ele também tem o seu locus, né? Então, eles têm finalidades. Tratei muito bem as finalidades para que vocês tenham esse discernimento, mas não significa dizer que cada um tem o seu papel, tem a sua função, né? E aí, aqui, em algumas delas, vocês estão percebendo que o conhecimento científico ele é real, né? O conhecimento popular, o senso comum, ele é valorativo, né? Outra coisa também aqui que eu acho importante a gente destacar, além das demais características que eu estou citando aqui, a gente vê que o conhecimento científico ele é falível e aproximadamente exato. Olha como ele não é absoluto, ele é falível, né? Ele só é aproximadamente exato, porque a ciência ela evolui, gente, né? Então,
vários teóricos do campo do conhecimento científico, eles vão fazer essa investigação e vão dizer, olha, a ciência pode ter uma teoria hoje que amanhã ela pode ser corroborada, que amanhã ela pode ser desconstruída, que amanhã ela pode ser, digamos assim, ocupada por outra teoria. Por isso é que é só aproximadamente exato. E no senso comum ou conhecimento popular, ele pode ser falível e inexato, né? Ou seja, ele é de aparência, ele não é de essência, né? Ele é basicamente fruto dos órgãos dos sentidos. A formulação de hipótese, né, ela não permite com o mesmo critério, porque a gente alcança os resultados com o mesmo critério do conhecimento científico. E aí aqui, só para a gente encerrar essa parte, não esqueça, nós temos um fórum avaliativo, ele vai ser fundamental para a interação de vocês, né? O tutor de vocês vai ajudar vocês e tem lá uma coisa muito legal que é sobre a pandemia do novo coronavírus e qual que é a aproximação que vocês podem fazer da pandemia do novo coronavírus com relação à aula, né, ao longo dessa unidade. Mas isso não impede de vocês consultarem o fascículo e também não impede de vocês consultarem o material complementar. Aqui eu encerro, a gente tem aqui referência, tem 2 textos, né, do Kleber Cristiano, que está lá, eu coloco exatamente as páginas para vocês, que vocês podem ter acesso, e dou dica de 2 vídeos para vocês aqui, que vocês podem ter acesso também, tá? No mais, eu agradeço, né, a presença de vocês, aqui o acompanhamento de vocês, e desejo um bom estudo ao longo desta unidade e uma boa interação entre vocês ao longo do fórum avaliativo, tá bom? Tchau, tchau, até mais.